Bom, eu sou Luciano Tardan, eu sou professor, designer e eu trabalho e estudo processos colaborativos e processos criativos com participação, cocriação, colaboração. A questão é qual o valor, né, da cocriação, qual o valor do processo participativo, né? Quando você... a questão toda está numa discussão sobre centralidade do processo colaborativo, sobre o processo participativo. Ou seja, se você imagina construir uma realidade e se essa realidade ela é construída coletivamente, obviamente você tem um custo de implementação de todas as suas ideias, da implementação desse projeto, da transformação que você quer gerar, que é muito menor, né? Então, o processo participativo ele tem um valor muito grande, porque quando você evoca a participação das pessoas na construção da realidade comum a elas, você de alguma forma mobiliza também o que é a motivação intrínseca para que depois aquilo possa ser colocado em prática. Esse é um aspecto que é muito importante, porque a gente não tem isso como um constituinte da nossa cultura. Isso é muito comum nos países do norte da Europa, onde, de uma forma geral, eu como designer, né, penso assim, o design lá, o produto de design é um produto que é fruto de um desenvolvimento sociotécnico, ou seja, de alguma forma ele é uma produção daquela sociedade de uma forma mais integral. Nesse sentido, e aí a gente pode pensar design assim, desde uma cidade a um objeto qualquer que a gente utilize no nosso bolso ou na nossa mochila, seja onde for. Então, e o processo participativo, ele tem um aspecto também muito rico, né? Principalmente para aqueles que de alguma forma querem criar uma cultura de inovação contínua, uma cultura que possa fazer com que as empresas consigam se adaptar às constantes mudanças e pressões de uma realidade cada vez menos previsível, que é o seguinte, quando você traz as pessoas para o processo de cocriação dessa realidade, você mobiliza uma coisa que um autor obviamente chamado Von Hippel, ele chama de Sticky Local Information, ou seja, é uma informação que as pessoas muitas vezes não têm condições nem de verbalizar, mas é um conhecimento tácito que essas pessoas possuem. Então você traz esse conhecimento tácito para dentro dessa construção, e aí com isso você consegue mobilizar muito mais do que simplesmente aquilo que racionalmente as pessoas estruturam e colocam. Então assim, eu acho que o processo participativo ele é, digamos assim, uma promessa, e ele é uma coisa que já vem ocorrendo de uma forma sistemática em determinados campos de produção, né? Por exemplo, na área acadêmica, os papers estão sendo escritos a várias mãos. No campo do design também, as empresas que vêm se sobressaindo na área de design, elas têm trabalhado de forma participativa, engendrando o conhecimento não só daqueles que são técnicos e conhecem a fundo as cadeias produtivas, mas também o público consumidor e também o público que de alguma forma não é consumidor, mas opera na construção da imagem e reputação das empresas, organizações e obviamente dos produtos. E eu acho que esse processo não é muito reversível, ou seja, na realidade a questão é como que você se estrutura para você dar conta de um processo participativo de criação. Isso envolve uma discussão a respeito das estruturas hierárquicas, das estruturas de gestão, das cadeias de comando, ou seja, toda vez que você evoca as pessoas para trabalharem de forma participativa, é como se você de alguma forma trouxesse alguma energia mais anárquica para o teu processo de construção. E aí, obviamente, se você está trazendo essa energia anárquica, você tem que saber gerir isso. Então aí o papel do líder ele é muito importante, porque você não está trazendo só uma pessoa para trabalhar para você, mas para trabalhar com você. E aí isso faz uma diferença muito grande na hora de gerir, porque você tem que criar um ambiente psicologicamente propício para que as pessoas possam se integrar a esse ato, né? Então eu acho que de uma forma geral, a barreira que a gente encontra para que essas coisas aconteçam é justamente a falta de estruturação desse processo, ou seja, o processo que ele demanda um autoconhecimento. Isso é um outro aspecto que também é muito importante. No processo participativo, o ideal seria que todas as pessoas tivessem um meta-entendimento
do ato de trabalhar em conjunto, ou seja, que elas se vissem trabalhando em conjunto. Então o processo ele teria que ser, de certa forma, também didático, pedagógico, ou seja, a pessoa está trabalhando, mas está aprendendo a trabalhar, né? Isso é uma coisa que não é uma coisa que possa ser feito por decreto, ou seja, isso é uma coisa que demanda algum tempo, isso também é uma outra barreira, né? Porque o ideal é que a participação faça parte da cultura e não de um projeto específico, porque toda vez que ela faz parte da cultura, o valor gerado é maior, só que obviamente o investimento tem que ser maior também, e o retorno a médio e longo prazo. Então é claro que ajuda muito, mesmo que você faça um projeto, digamos assim, esporádico, isolado, dentro da cultura de uma organização, ou de uma sociedade mesmo, participativo, ele já é bom por si, mas assim, ele seria muito melhor se isso fizesse parte de uma coisa sistêmica e que se, digamos assim, que na sua continuidade sedimentasse o que é trabalhar de forma participativa. Muito se fala também da questão da empatia quando você fala sobre processos participativos, porque na realidade, se você não tiver uma visão empática, essa participação ela também é comprometida, mas eu acredito que mais do que uma questão de empatia é você entender como é que funciona a lógica do diálogo para que você possa, obviamente, mesmo não tendo digamos assim, uma visão a priori empática, você começa a construir essa empatia a partir do processo de diálogo. Então acho que muito do que a gente tem visto avançar em relação a essas questões, ela está sendo trazida por uma vontade crescente das pessoas em interagir com tudo aquilo que lhes é dado, né? Então assim, a gente traz isso já é uma coisa que já é percebida, a meu entender, desde a década de 80, 90, nas artes de uma forma geral, mas eu acho que a cultura digital ela expressa muito isso, né? A nossa vontade de interagir, de expressar a nossa... É muito mais falar do que ouvir, né? Mas assim, é uma vontade de interagir. E esse interagir faz com que todas as ofertas que de alguma maneira corporações, organizações, instituições fazem, cada vez mais tenham que acolher essa comunicação que agora é em mão dupla, né? Com as opiniões das pessoas, com suas vontades, suas críticas. Então isso também é um processo de participação e é um processo de cocriação. Por exemplo, isso, se você pensar que todo esse pensamento de branding, por exemplo, que hoje em dia dita grande parte da gestão das empresas, seja empresas que operam entre empresas, que a gente chama de B2B, ou aquelas que operam com o público consumidor final, que a gente chama de B2C, ele é muito orientado por essas questões, né? A dificuldade que certas empresas têm de operar nas redes sociais, a dificuldade que as pessoas têm de gerir, né, essa interface contínua, aberta, né? Então você vê muitas empresas entrarem, digamos assim, nesse ambiente sociomediático e saírem depois por não conseguirem gerir isso. Então assim, ali é um espaço de construção coletiva daquelas identidades, daquelas interações. Então ali eu posso dar uma opinião sobre uma marca que oferece produtos femininos e eu sequer sou consumidor dela. Então essa realidade é que vem mudando a percepção das pessoas e eu acredito que não existe uma definição de situação clara na mente das pessoas para entenderem que aquilo se aplica a uma coisa e não a outra. Então assim, na medida em que você começa a moldar a sua sensibilidade por uma relação na qual você tem o prazer de poder interagir, dificilmente você não vai querer levar isso para outros padrões de consumo, outras relações de socialização. Então eu acho que cada vez mais isso está sendo exigido, né? Eu vejo, por exemplo, eu não sou um nativo digital, óbvio, né? Mas eu vejo minha filha que ela está, digamos assim, está no limite do que é ser um nativo digital e como que o mindset dessas gerações que estão chegando é diferente, ou seja, eles não sabem não poder expressar suas opiniões, etc. Muitas vezes até mal construídas, não importa, né? Mas também não é uma questão de julgar se ela é bem construída ou não, mas é porque também a evolução delas vem nessa manifestação, então cada vez o processo de participar com as suas opiniões, com a sua vontade de mudar as coisas, ele é um processo também, digamos assim, de formação, né? Então qualquer recorte que a gente faça
de alguma forma um recorte injusto, porque é a gente analisar um momento dentro de uma curva que tem uma duração mais longa. Então, assim, o que eu vejo é que se a gente tivesse que dizer, por exemplo, qual é a tônica, a grande tendência que de alguma forma já dita a nossa realidade hoje, mas que de alguma forma será imprescindível se considerar no futuro, é a ideia de uma realidade cocriada. Essa realidade cocriada, ela obviamente vai demandar da gente um investimento, e esse investimento ele começa agora, porque não é uma coisa que a gente possa encurtar, pegar um atalho ou coisa do gênero. A gente vê o quanto determinados países e o quanto determinadas microcosmos, que são instituições, cidades, etc. e tal, demoram para fazer isso, né? E como é importante o papel da liderança. Você tem exemplos, por exemplo, em Milão, em Medellín, você tem em Barcelona, onde uma liderança política foi capaz de mobilizar as pessoas, e as pessoas, sim, tomando conta dos seus papéis sociais ali dentro e investindo na produção daquela sociedade, daquela realidade, alterar a vida das pessoas de lá em definitivo. Então são exemplos muito claros onde o trabalho de cocriação, o trabalho de participação, em Barcelona, por exemplo, chegaram a mudar o traçado das ruas, assim, traçado das ruas não, mas dos eixos de comunicação, gerando mais socialização nos espaços, porque a socialização é importante, porque quanto mais você tem espaços de socialização, mais essas coisas eclodem, né? Então é muito legal quando você vê o quanto as pessoas podem se organizar também de forma anárquica na construção dessas realidades. E aí, no caso, as pessoas que de alguma forma querem exercer uma liderança têm que saber capitalizar essa vontade. Essa vontade, ela tem um potencial transformador muito grande, é um grande ativo, né? Uma outra coisa que a gente pode ligar a essa discussão é a ideia de uma economia do conhecimento, ou seja, essa economia do conhecimento, ela é muito, digamos assim, ela é muito interessante para a gente pensar tudo que vem acontecendo cotidianamente, né? Ou seja, essa mudança do tangível para o intangível, a forma como o conhecimento de alguma forma passa a ser, digamos, um capital intangível nas instituições e como que ainda está se buscando uma forma de capitalizar esse recurso de uma forma mais efetiva. Acho que esse é um aspecto importante, porque é o seguinte: se o conhecimento é um capital, a criatividade, e aí eu digo a criatividade coletiva, é uma ferramenta de produção de conhecimento. Ou seja, então, se você entende que seu ativo no futuro vai ser o conhecimento, você tem que investir de alguma forma em criatividade. E a criatividade coletiva, ela acelera o processo de construção de tudo aquilo que está por vir em termos de prototipagem de novas ideias, novos negócios, soluções para os problemas que estão chegando e etc. Então, é um ponto de atenção interessante, ou seja, porque eu acho que o que a gente está trabalhando aqui é uma coisa que, por exemplo, no caso o Nonaka, tá aqui, fala a respeito da questão da socialização da informação, digamos, da externalização, em primeiro momento, a combinação de socialização da informação, isso que acontece naturalmente nas ruas, nos centros comunitários, nas comunidades, principalmente, isso quando a gente, por exemplo, estuda um pouco de inovação social, a gente percebe isso, né? Eu acho que a gente tem que olhar para isso com muita atenção, ou seja, esse conhecimento que a gente tem que, de alguma forma, cuidar e da forma de construí-lo coletivamente. Ou seja, eu acho que esse é um aspecto importante. Eu sou professor, né? Como eu falei, essa questão da participação, da cocriação, ela está em todos os campos, digamos, de interação social, isso é uma tônica. Então, no campo educacional, eu atuo no ensino superior, o que mais se discute hoje são metodologias ativas de aprendizagem, certo? Então, você coloca o protagonismo, digamos assim, não é mais na mão de um ou de outro, mas você coloca no entre, né? Um processo onde o conhecimento, ele não é mais o objeto, mas ele é o produto dessa interação, ele é o produto de um investimento em mão dupla, né? Então a gente vem discutindo diversas técnicas de aprendizagem.
é muito interessante porque, na realidade, toda essa teoria que vem surgindo a respeito digamos assim, das metodologias ativas de aprendizagem, elas vêm como uma resposta a uma percepção de que aquele processo, digamos assim, tradicional de transmissão de conhecimento faliu, né? Ou seja, ele não tem mais espaço, ele não, de alguma forma, ele não toca mais essas novas sensibilidades que, como eu falei, estão muito afetadas pela necessidade, vontade, desejo de interagir, né? Então, como captar essa consciência, como fazer com que essa pessoa, de alguma forma, veja sentido num processo formal de aprendizagem. Bom, isso é um problema das instituições, obviamente, mas assim, independente de qualquer coisa, o que a gente entende como um fenômeno é uma série de outras manifestações onde as pessoas se socializam, investem num aprendizado muito mais autoral, né? Até muitas vezes fora das instituições, toda uma cultura maker que surgiu nos últimos anos, que não é algo que não existisse, mas é uma coisa que hoje toma uma, digamos assim, ganhou inclusive a chancela de um termo, né? Ou seja, para tentar traduzir uma coisa que não é mais um fenômeno pontual, mas é uma coisa que está dispersa por todas as camadas da sociedade, umas mais que outras, é claro, e eu acredito que num curto espaço de tempo, todas as formas que a gente conhece de aprendizagem, elas vão convergir para um processo que é prático, ou seja, dificilmente a gente vai ter, digamos assim, a manutenção desse processo distanciado entre aprendizagem e prática. Uma coisa, por exemplo, que Flusser já falava na década de 60, de que as indústrias virariam escolas e que as escolas virariam indústria. Então ele falava, esse livro dele é de 69, e hoje o que a gente mais assiste é isso, né? Ou seja, então a gente tem uma escola que está tentando se reposicionar, pensar o seu papel dentro de uma cultura que hoje não precisa de cada vez menos, né? Precisa de uma chancela para que alguém egresso de lá possa exercer alguma função, alguma profissão, uma coisa do gênero. É claro que existem setores onde isso acontece com muito mais regulação ou menos regulação, mas uma grande parcela da sociedade, aprender pode ser feito de uma forma muito mais autônoma e talvez muito mais única, né? Uma outra coisa que eu acho que é interessante também a gente discutir e que vem da psicologia cognitiva é a ideia de que num processo participativo você tem que lidar também, e isso a gente vive no ambiente acadêmico, com múltiplas inteligências, né? Então, o nosso modelo tradicional de ensino, que estava muito baseado numa noção de escala, está sendo substituído por um modelo onde vai haver uma customização muito maior do processo de aprendizagem. Então, obviamente, se eu tenho dentro de uma sala diferentes sensibilidades, diferentes inteligências, essas pessoas vão ter, dentro de uma vivência, digamos assim, definida por espaço-tempo, uma sala, um ambiente físico e um grupo, com um coletivo de pessoas, cada uma vai aprender de uma forma e cada uma vai levar dali alguma coisa, não necessariamente uma resultante comum, mas assim, coisas que podem ser complementares num determinado sentido, mas que de alguma forma vão pertencer muito mais às pessoas, né? Então acho que é muito difícil olhar para o sistema de formação, o sistema educacional que a gente tem hoje e enxergar isso plenamente, porque a gente está num ambiente que guarda muitas distorções e estamos num momento de transição. Então, o que a gente tem é uma regulação que não acompanha as transformações que as pessoas demandam. A gente tem hoje uma capacidade de respirar coisas de distintos lugares ao mesmo tempo, então a gente convive com uma realidade, mas não é a única realidade com a qual a gente convive. A nossa realidade ela é um misto de uma cultura que hoje é digital, global e local, física. Então, assim, a resultante disso são uma série de conflitos, uma série inclusive de ansiedades, né? Eu quero que mude, mas eu não sei para onde, né? Eu quero que mude, mas eu não sei como, né? Mas o que a gente vê hoje chegar nas salas de aula, etc., tal, de uma forma geral, são essas sensibilidades assim, extremamente angustiadas, etc., tal, mas que com segurança vão em pouco tempo se, digamos assim, para usar um termo que virou uma máxima, assim, empoderar e de alguma forma traçar seus caminhos, né? E acredito que de uma forma muito mais coletiva,
individualizada e coletiva. Ou seja, isso não é uma dicotomia ou não é uma ambiguidade. Eu acho que é natural do ser humano, ou seja, de se constituir como uma individualidade, uma singularidade, mas querer pertencer a um determinado grupo e construir coletivamente a sua realidade, né? Então, uma coisa que eu vejo aqui localmente, a gente está no Rio de Janeiro, uma série de fenômenos, como, por exemplo, junta local, uma série de associações de pessoas que se juntam com saberes complementares e começam a fazer uma série de produções, e essas produções vão tomando vulto, vão crescendo, vão se autogerindo também em larga medida, e isso tem sido uma experiência muito rica para mudar um ambiente nosso que, particularmente nesse momento, vive uma crise muito grande. Então, eu acredito que isso aí deva ser digamos assim, uma promessa positiva para um futuro não tão distante, né? Porque isso também é um futuro que vem se acelerando na sua chegada. E só para sintetizar, assim, eu não sei como ficam as lideranças políticas, seja elas de qualquer nível, se elas não tentarem estabelecer processos mais diretos de participação. Eu acho que, basicamente, esse tipo de representação que hoje as pessoas ainda vivem socialmente, né, eles não vão perdurar por muito tempo, eles já faliram. Então, os sintomas estão em todas as dimensões, né? Ou seja, há muitos anos já se fala de ambientes empresariais sem gerência, coisas do gênero. Obviamente você precisa de uma cultura de pessoas capazes para isso. Em certos lugares isso já acontece, em certas instituições também, mas eu acho que num curto espaço de tempo essas coisas vão ser inegáveis na realidade das pessoas.